E nós voltamos porque a oposição ao governo Lula está, se é que ele existe, está dividida, não, desiste, é um pouquinho, mas... Vai dividir ainda? Ela está dividida em relação ao decreto do presidente Lula que restringe o acesso às armas de fogo. O deputado Alberto Fraga, que é líder da bancada da bala, protocolou um projeto para derrubar a parte da medida que trata da restrição às pistolas 9mm. Já o deputado Paulo Bilinski protocolou um pedido para barrar todo o decreto editado pelo governo. Para que o decreto seja aprovado, basta ter maioria simples, ou seja, que 257 deputados estejam no plenário. Com 267 deputados, a bancada da bala tem número suficiente para atrapalhar os planos do governo. Elaine Keller, o decreto vai ou fica? Pronto. Vamos lá. O decreto não deveria ficar. E aí, de novo, eu vou falar que vidas importam, né? E quando a gente estuda direito, a gente sabe que o maior bem é a vida. E por isso, inclusive, eu sou contra a uma outra medida que o governo Lula tenta emplacar, o próprio Lula, né? Que não é pauta hoje, mas eu sou totalmente contra, quando o Lula diz que qualquer atentado contra ministros deveria ter aí punição de 40 anos de prisão. É um absurdo, porque a vida de um ministro não é mais importante que a vida do Amarildo, que a vida do José da Silva, todas as vidas importam. E essa questão da arma, eu sou contra o armamento, porque as pessoas se armam, mas elas precisam entender que a pessoa que está no crime não tem nada a perder, né? E a pessoa que vem ali te assaltar ou fazer qualquer ilícito, ela já está emocionalmente preparada para isso, inclusive às vezes está até drogada, está sob efeito de droga, então ela vai ali para qualquer coisa, né? E você não, você nunca matou ninguém, né? O cidadão de bem, ele nunca matou ninguém. Então, quando ele pega numa arma, ele vai pensar 10 mil vezes antes de dar o tiro. Já o ladrão não, já o criminoso, a pessoa que vive no ilícito, nos crimes, ele atira sem pensar. Então, a chance de você sair em desvantagem é muito grande. Então, assim, eu sou totalmente contra esse armamento dos cidadãos em geral no Brasil por conta disso, porque a gente é um país com índices de violência altíssimo. A gente acabou de falar que os nossos números de homicídio, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo, a gente tem agora a quebra de vidros, roubo de celular dentro do automóvel. Imagina as pessoas andarem armadas aqui em São Paulo. Mas ninguém a chance delas morrerem é muito grande. E essa história de CAC, convenhamos, os CACs eles usam, não estou generalizando. Só a Carla Zambelli. Mas assim, a gente vê muitos casos como o caso da Zambelli, aquele sujeito que foi com a mãe aqui no hospital em São Paulo para ela fazer um exame, ele entra armado na sala de ressonância, o aparelho vai lá, puxa a arma e mata ele mesmo. Então a gente vê vários casos aí lamentáveis que poderiam ter sido evitados. Então, particularmente, eu sou contra o armamento, inclusive como mãe, eu acho que não é assim que a gente... Não é armando o cidadão que a gente vai resolver o problema da violência no país. E sim, o Estado tomando posse do seu papel de segurança pública, que é o que a gente estava falando aqui no primeiro momento do programa. Quer dizer, cabe ao Estado o papel de segurança pública e não ao cidadão. O cidadão não está preparado para isso. Olha aí o caso da Maria, acabamos de falar do caso Marielle. E aí fala, toda a vida importa, mas a gente viu o Dino e o Lula, na semana passada, fazer lá o pacotão da democracia. É igual a lei anticrime, que foi uma lei pró-criminoso, o pacote da democracia parece as transformações do Código Penal na Itália fascista, né? Que tinha lá o dispositivo de 1925, se você fizer troça do Duce, do Mussolini, prisão de 6 a 1 ano. Depois, para 1930, foi de 1 a 5 anos. Só para você fazer uma graça. Tem casos, se você chamou ele de catinguento, você já vai recolhido na hora. Aí o pacote da democracia vê o quê? Você coloca a tentativa de homicídio contra presidente, vice,
presidente do Senado, presidente da Câmara e ministros do STF de 12 a 40 anos. Tentativa, hein? Tentativa. Atentado. Não é nem morte. Atentado contra a vida. Atentado contra a integridade física. Se você fizer um golpe de cara... Se um ministro... Se alguém ameaçar cortar o pescoço... Exato. Se um segurança do GSI fizer no presidente, vice, no Lira, no Pacheco, em alguém do STF, o que ele fez com a Délis Ortiz, ele tem uma pena maior de estupro de criança no Brasil. Olha que democracia linda eles querem pra gente. Pavinato, mas sabe o que eu queria trazer como reflexão? E puxando o gancho do que a Elaine nos trouxe aqui. E dizer desde já, viu, Elaine? Eu individualmente não tenho arma, sou contra a arma e não gostaria de ter, individualmente. Mas eu acho que alguém que se fala democrático, representante de uma frente ampla, como a gente viu o governo que está eleito fazendo as eleições, não pode tomar uma atitude como fez agora, de totalmente para o outro lado em relação ao que estava vigente. Quando a gente quer realmente instaurar uma frente ampla, democrática, a gente tem que ouvir o argumento de todos os lados. E aí a gente tem falha no Brasil do ponto de vista de investigação e de combate ao narcotráfico. E aí nós estamos falando também em relação ao tráfico de armas muito pesado no país. Hoje tem bandidos muito mais bem armados do que a polícia. Quando a gente fala, e aí, não estou dizendo eu, porque eu pessoalmente não trago esse argumento, já disse que eu sou contra o porte de arma e eu pessoalmente não tenho porte nem posse. Mas entendo aqueles que dizem que quando a população tem a sensação de estar armado, o bandido tem mais receio de roubar, e vou dizer por quê. Você colocar uma câmera de segurança na tua casa já deixa o bandido com mais medo de assaltar, porque sabe que pode ser identificado. Você colocar uma cerca elétrica já dificulta o roubo. Então, o que eu acho que a gente tem que ter uma outra discussão. Quais são os critérios para poder estar armado? Meu sogro é militar, é CAC, sempre falou muito isso e criticava os dois lados. Ele, apesar de bolsonarista convicto, criticava a política de armas porque dizia o seguinte: o problema da política de armas não está ligado ao que pode, o que não pode, quantos pode ou quanto não pode, mas sim a destreza da utilização. Quando você vai falar em CNH para poder dirigir, você tem prova psicológica, você tem prova motora, você dirige um carro, um instrutor avalia, alguém te aprova. Existe todo um sistema para saber que você vai pegar um veículo e não sair atropelando pessoas por aí ou causando acidente, passando no semáforo vermelho, etc. O problema das armas no Brasil é que a gente só discute pode, não pode, quantas pode e quem não pode. E ninguém faz um processo efetivo de que para conceder a posse ou pote ou o que quer que seja, tenha que ter uma avaliação de destreza. Não só psicológica, não é só laudo que alguém vai lá, faz um laudo e entrega. É exame psicotécnico como faz na CNH. É utilização no stand para ver se a pessoa sabe o que fazer com aquela arma no estado de necessidade. Exato. Então, eu não discuto ter ou não ter. Eu defendo que aqueles que defendam a necessidade possam trazer seus argumentos e serem escutados, como aqueles que não. O que não dá é para ficar politizando ter ou não ter e não criar o critério adequado para poder ter. Uhum. Exatamente. Tem um neurocientista, Daisy, Sam Harris. É interessantíssima uma frase dele que ele diz o seguinte: os pacifistas, eles são capazes de deixar uma sociedade... Os pacifistas desarmamentistas são capazes de deixar uma sociedade inteira reféns de um sujeito munido de uma faca. Sabe, Pavinato, que nessa discussão... eu acho que, até em relação ao pacote da democracia, né, fica se discutindo o aumento de pena. Eu lembro de uma linha de frente que eu participei aqui com o Marcelo Suano, e a gente, na ciência política, na sociologia, a gente estuda muito classe social, né? A gente fala muito de classe social. E o Suano falou que aqui no Brasil existem estamentos. E esses estamentos, eles não permitem que as pessoas circulem entre eles. Então, uma vez que tu nasceu pobre e desprivilegiado, a tendência no Brasil é que tu passe tua vida inteira assim, né? E quando eu vejo esse pacote da democracia, eu me lembro muito dessa aula que o Suano deu aqui no Linha de Frente, porque, de novo, os privilégios vão para as elites do poder, né? Eu, particularmente, né, eu sou de um estado onde tem o maior número de porte de armas do país, mas eu concordo um pouco com o Bissoli. Eu acho que a gente discute, principalmente nesse pacote da democracia, o aumento da pena, mas nunca a abolição da prisão. Né? Então, a gente acaba pegando um pedaço de um todo que é muito complexo e discute só ele. A gente tem que discutir o que o Bissoli falou aqui, em relação às drogas, se tu pode ter um acesso à arma, a educação das pessoas. Não adianta tu dar arma para as pessoas, e eu repito, o Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior número de porte de armas, mas não adianta tu dar uma arma para uma pessoa completamente despreparada. Eu lembro de algumas matérias que eu li alguns anos atrás, de policiais em formação,
muito jovens, que passavam no concurso muito jovens e ainda não tinham passado pelos processos devidos e iam para as festas armados. E aí alguém provocava e eles atiravam contra as pessoas na festa, né? E a gente já viu vários casos desses aqui no Brasil. Então, acho que em relação ao porte de armas, eu não vou nem entrar no ponto aqui dessa divisão da bancada da bala, aqui da bancada da Frente Parlamentar das Armas, né, que é o nome institucional. Mas acho que a gente não tem condições, o Brasil é uma desordem tão grande que a gente não tem condições de dar armas para as pessoas, a menos que se faça um estudo completo de educação, de sociologia, para que as pessoas tenham conhecimento e educação para ter um porte de arma, porque senão, do jeito que está, a coisa só vai piorar. Eu não vejo nem esse pacote da democracia como algo positivo, é mais um estapafúrdio da democracia brasileira. O que vai fazer o Brasil? Porque, você veja, a arma não é barata. Você não pega, eu vou comprar, tá na promoção. Não, é difícil. Não tem, é caro, você precisa fazer tirar um monte de autorização, fazer psicotécnico, fazer treino. Você não pode andar armado se você não for policial, você só pode sair de casa com a sua arma para o estande de tiro com ela desmontada. Tem uma série de restrições, né? E ao mesmo tempo a gente vê, o pessoal não tem vergonha, porque 40 anos ultrapassa o máximo constitucional para alguém ficar preso. Sim. Como é que um ministro da Justiça assina junto um texto que sabe que é inconstitucional? O que ele quer fazer agora? Depois desse atentado vai ser o quê? Tem o homicídio, o feminicídio e agora é o deicídio. É o assassinato dos deuses. Vou pegar esse gancho seu, pegar com a comunicação que ele fez hoje no caso Marielle e o decreto de armas para fazer um apanhado geral. Primeiro, dizer ao nosso querido oficial do Exército, Bastos, que sempre mandava mensagem para mim pedindo para eu pegar leve com a Pietra Bertolazzi, que eu achava um pouco à direita demais, mandou agora eu pegar leve também com a Elaine Keller. Obrigada! Então, já vi que você é a favor das mulheres, né? Obrigada. E eu não estou pegando pesado com ninguém, estou apenas debatendo aqui. Ela é minha amiga, professora, nos conhecemos há muito tempo. Então fique tranquilo. Estamos apenas discutindo temas com alguma intensidade. Olha, em primeiro lugar, essa questão do decreto de armas. Veja, o decreto de armas está dentro da linha programática que o presidente Lula colocou durante a sua campanha. Até aí, ele está sendo coerente. Que uma maior restrição do porte de armas, do número de armas, é uma linha que ele vinha defendendo. Porém, esse decreto que foi baixado pelo governo pode ter uma reação inesperada. Por que é um projeto de decreto legislativo? O decreto legislativo é um ato normativo, quer dizer, um ato do Congresso Nacional que suspende a validade de decretos presidenciais. O que é o decreto? Decreto é o ato de quem decreta. Resolução é o ato de quem resolve. Resolvi, vou decretar. Então, é um ato de império, é um ato de força. Como nós estamos vendo uma linha deste governo, a meu ver, desrespeitosa do ponto de vista do trato com o Congresso Nacional, quando vão alguns dos seus ministros às comissões permanentes, procuram fazer troça, zombar dos parlamentares que estão fazendo perguntas, estão fazendo inquirições, esse atropelo, muitas vezes, naquele projeto das fake news que teve que ser retirado. Tal foi a intensidade com que o governo abraçou o desejo de aprovar esse projeto de qualquer jeito, que não era um projeto de todo ruim, mas assustou todo mundo, com o governo federal tão empenhado em aprová-lo. Então, em primeiro lugar, o Congresso está mostrando a sua reação. Para você derrubar o decreto de armas, basta que mais da metade dos deputados da Câmara dos Deputados estejam presentes. Basta que 257 deputados federais se façam presentes a uma sessão. Se metade mais um desses 257 votarem pela derrubada do decreto, segue para o Senado, e aí basta que 41 senadores estejam presentes e pelo menos 21 votem pela derrubada do decreto. Então, talvez o Congresso Nacional, é um aspecto, um comentário político, mande um recado para o governo. Baixa um pouco a bola, que tem poder legislativo também. A gente até compreende que é a sua linha programática a restrição do número de armas por cidadão. Mas venha, não faça de maneira desrespeitosa, impondo
Aqui tem Congresso Nacional. Espero que o Congresso dê essa resposta por uma questão de relacionamento político. Finalmente, com relação, eu não estava aqui, né? Foi debatido isso a semana passada, a questão do pacote da democracia. Repetindo, nós estamos vivendo um momento perigosíssimo para o país. É o país das narrativas. Toda frase bem construída, eu vou defender a democracia, eu vou defender os valores democráticos. Tudo isso é muito perigoso. Eu vou trazer um exemplo da política internacional e já vou voltar aqui. Os Estados Unidos da América foi espalhar democracias liberais no Oriente Médio. Na verdade, o que ele fez foi um acordo com o Catar para passar um gasoduto pela Síria até a Europa e prejudicar a exportação do gás natural da Rússia. E para isso contratou terroristas da Al-Qaeda para provocar uma falsa guerra civil na Síria. Mas a narrativa é bonita. Estamos ali apoiando democracias liberais. Então, a narrativa da democracia é perigosa, porque por meio de uma expressão bonita, nós estamos mascarando ações autoritárias. E aí vem esse pacote, esse projeto. Olha, gente, é preciso tratar, eu vou falar agora tecnicamente, esquece se é governo A, B, PT, PSDB, PL, não importa, Bolsonaro, Lula, esquece. É preciso tratar o direito penal com mais respeito. O Brasil está realmente se legitimando no aspecto do sistema penal como uma autêntica república das bananas. É um desrespeito, como disse Alberto Zacarias Toron, permanece 30 anos depois a esquizofrenia legislativa no que diz respeito ao direito penal. Então, a legislação de ocasião. Então, surge o caso da favela naval. Vamos aprovar rapidamente a Lei 9455, a Lei de Tortura. Surge o caso Guilherme de Pádua, Daniela Pérez, aprova a Lei dos Crimes Hediondos, coloca os homicídios qualificados ali, homicídios simples, porque foi o caso também do crime da Candelária, da execução dos menores. Então, cada hora você vai legislando para atender um determinado inquérito. Completou o quê? 30 anos, esse é um projeto, exatamente, esse é um projeto de viés autoritário e está entregando ao Congresso Nacional um pacote oportunista que vai elevar muito as penas e com expressões extremamente vagas contra o Estado democrático de direito. Direito penal não é isso, gente. Direito penal exige leis que deem com precisão o conteúdo dos crimes. Tem que descrever com todo o detalhamento para evitar a margem de arbítrio. É um projeto com penas altíssimas, com descrições vagas e imprecisas e que podem levar nas mãos de quem for aplicar essa lei a desdobramentos extremamente autoritários. Você já sabe o que vai acontecer, né? Você já sabe o que vai acontecer. Você sabe, Elaine, eu tinha perguntas muito boas para fazer para o ministro Flávio Dino, como essas, como essa discussão. Né? Porque ele falou, porque ele fez, porque ele assinou sabendo se a Constituição não comporta. Por que a vida da autoridade do presidente vale mais? Eu gostaria muito de perguntar para ele. Mas é aquela coisa. Ele não fala com esta emissora. Ele não fala comigo. Então, nós fazemos perguntas e as perguntas ficam no ar. Interessante, né? Porque quando outro político escolhe as emissoras que fala para não ter também palavra deturpada, aí é um problema. Aí não respeita a imprensa, não respeita jornalista, não fala com a imprensa. Porque o Trump escolhe só as emissoras que fala. Eu não entendo muita diferença. Exato. No caso Marielle, por exemplo, o próprio Flávio Dino e a própria Aniele, que é a irmã da Marielle, né, acabaram de falar com as duas outras emissoras que estão na corrida conosco neste horário. Né, o ministro da Justiça está falando sobre isso agora. Mas aí fica aquele papo de comadre. Eu queria fazer realmente essas perguntas que importam, porque aí solucionava de vez. Solucionava de vez. Para que tudo isso? Sim. Com relação a essa questão, Pavinato, eu concordo com você, acho um absurdo e falei isso aqui no início da minha fala.
que é um absurdo essa questão aí de uma pena de 40 anos para quem atentar contra a vida de um ministro. Afinal de contas, como eu bem disse, quando a gente estuda direito, qualquer vida é importante, é o bem maior e não importa de quem, né? Tanto é que eu questionei aqui onde está Amarildo, né? Quer dizer, a vida de um negro pobre da favela do Rio de Janeiro é tão importante quanto a da Marielle, quanto o Zezinho das Couves, quanto o de um dono de um banco. Só para complementar lá a fala sobre Marielle, né, que o nosso querido Capês achou que eu estava falando do Ministério Público do Rio de Janeiro, não estava falando da polícia, inclusive porque a arma que matou Marielle, ao que tudo indica, as investigações estão chegando à conclusão que é uma arma do BOPE. E aí eu queria aproveitar e falar, a gente está falando aqui de decreto para falar de armas. Quando você é um CAC, o Bissoli, você faz todos aqueles exames que você mencionou, inclusive o psicotécnico. A pessoa tem que passar por tudo isso. E o problema, eu me preocupo com a população estando armada, mas eu acho que a grande preocupação que ninguém coloca, nem esquerda, nem direita, nem o próprio parlamento e as armas que a gente não tem registro? E as armas que estão lá na mão dos traficantes? Elaine, exatamente. E as armas que estão nas mãos do traficante? Por que ninguém fala disso? Por que ninguém Elaine, passa por exames superficiais. Não são exames de destreza capazes de mostrar se aquela pessoa tem capacidade de fazer o que a Daisy falou e beber com a arma e sair atirando. Não é nesse grau, é destreza mínima, mas tudo bem, você vai lá, faz a linha branca, agora, toma tá no baile funk, ninguém vai lá. Tá lá com a testosterona 1000, tá com a barraca armada e uma arma na cintura, fia. Exatamente, porque é que ninguém, nem o nosso Congresso, nem a esquerda, nem a direita se preocupa em tratar de frente a questão das armas que estão no poderio... Porque seria competência do governo federal, por meio do Ministério também da Segurança Pública, aí sim, ter uma política de governo para combater isso. Sim. E em vez de parar e usar 6 meses de governo para combater esse mal maior, fica discutindo o quê? Eu vou desarmar quem tem lá a sua possibilidade de arma, eu vou priorizar a investigação de um caso porque eu sei que vai dar holofote em relação ao do Amarildo. Esse é o problema. Quando eu faço a discussão de cargo de Estado, de cargo de governo, é isso. Política de governo é o que você está dizendo. É parar e olhar qual é um grande problema do país. A política do tráfico de armas, de drogas. O governo vai atuar nisso. Aí ele pode dar entrevista pública dizendo assim, olha, eu sou o ministro da Justiça, sentei aqui com o presidente e nossa prioridade é... Cada um vai ter que andar de capacete sim quando entrar na comunidade, porque ali pode ter arma perigosa. Cada um vai sim respeitar as regras no país. Nós podemos minimizar a quantidade de armas das pessoas porque o tráfico foi combatido e não tem bandido com arma maior do que a da polícia. Controle no dia que a gente chegar nesse lugar por uma política de governo, aí ele pode dar a entrevista que ele quer. Marielle, como é que uma arma daquele calibre chega na mão do crime organizado se você não tem essa venda ao público? Quer dizer, chega... através da onde? Das fronteiras, da própria polícia. Então, ia restringindo o decreto de arma ia restringindo o decreto de arma que vai impedir que socorro. Porque a impressão que dá, Elaine, é assim, eu faço a questão do decreto de arma associada à morte da Marielle. Parece que a arma usada para o atentado contra a Marielle foi alguém que era CAC, que conseguiu arma por CAC. Não foi. Foi uma arma ilegal. Sim. Foi uma arma ilegal. Uma vez, eu não sei como eu não levei um tiro na cabeça, mas tem aquelas batidas lá no Rio de Janeiro, sim, né, que eles param e o cara ele quer achar alguma coisa para você para tirar o cafezinho. Sim. Né? Você morou lá, você sabe como é que é. Eu sou uma pessoa com pouca noção do perigo, eu confesso, mas eu não sou injusto. Eu também amo de reconhecer. Aí estávamos na Delfim Moreira, que é o metro quadrado mais caro da galáxia. Sim. Né? Custo-benefício. Combina com o Pavinato. Custo-benefício. Né? Tava lá, na parou o carrinho ali, perto da Delfim Moreira. Começou a procurar, né? Queria ver, né? Eu falei assim, por que o senhor tá dando essa batida? Né? Ele falou assim, porque eu queria ver se a gente tá fazendo batida contra drogas. Eu falei, sobe aqui no morro, você vai achar um monte. Não creio que tu falou isso. Falei. E aí? Falei, foi por Jesus Cristo, filha, que eu sobrevivi aqui. Exatamente. Foi por Jesus Cristo. Né? Ele falou, você é o Pavinato. Foi por Jesus Cristo. Não, mas faz tempo isso aí.
Faz tempo. Eu falei, você quer achar droga? Sobe aqui no morro, ó. Só vai fazer uma apreensão, meu filho.